muita gente falando sobre hiking, sobre trekking, sobre mochila cargueira, semicargueira, mochila de ataque, e às vezes acaba acontecendo um monte de confusão em função disso, enfim, da falta muitas vezes da organização desse raciocínio. Então a gente parte de determinadas premissas, que é o que eu vou passar para vocês, e construir esse raciocínio até a gente chegar de fato na mochila e desmontar a mochila e ver como é que a gente organiza e o que a gente precisa levar para um trekking. Bom, quando a gente fala de hiking e trekking, a gente está falando de definições de atividades de caminhada. Os dois são caminhada, mas existe uma diferença do hiking para o trekking. Hoje, se a gente for olhar na internet, se a gente for olhar lá para fora, em revistas e etc., a gente vai ver não só hiking e trekking, mas o backpacking, o speed hiking, o section hiking, o true hiking. Você tem uma série de nomenclaturas para esse tipo de atividade, mas a base de tudo, ou o que está acima de tudo, sempre vai ser o hiking e o trekking. A diferença fundamental entre hiking e trekking é o que você vai levar de equipamento em função de uma atividade secundária. Que atividade secundária é essa? É o acampamento. Se eu vou fazer uma caminhada em que eu não preciso acampar, ou seja, eu não preciso levar barraca, saco de dormir, isolante térmico, equipamento de cozinha, se eu não preciso levar comida extra para vários dias, isso vai ser um hiking, independente da quantidade de dias que eu vou caminhar. Se eu não vou acampar, se eu não for acampar, vai ser um hiking. Se eu for acampar, vai ser um trekking. Então, por que isso é importante a gente entender? Porque a quantidade de equipamentos vai ser diferente, o peso da mochila vai ser diferente, justamente por causa desses equipamentos todos. O peso da mochila que eu digo é quanto de carga você vai carregar de fato dentro da mochila. Então, tudo isso é importante e a gente ter essa definição do hiking e do trekking. Quando a gente fala de hiking, a gente tem uma subdivisão que é o day hike, ou seja, caminhadas de um dia, e o multi-day hike, caminhadas de mais de um dia. Então, assim, caminhada na Floresta da Tijuca, vai e volta, é um day hike, a caminhada de um dia. Você vai ter caminhadas de um dia, ou seja, 2, 3 horas de caminhada, ou de um dia inteiro. Isso você vai, enfim, é indiferente, a atividade sempre vai ser o hiking. E o multi-day hiking vai ser uma caminhada de vários dias em que você não vai acampar. Então, o exemplo que a gente gosta sempre de dar é o Caminho de Santiago de Compostela, que na realidade tem inúmeros outros, mas esse é o principal porque assim, todo mundo acaba conhecendo e ele é muito longo. A gente está falando aí do caminho francês de mais ou menos 800 quilômetros, que as pessoas vão levar aí uns 30 dias em média para completar. Só que eles vão sempre dormir, quem vai fazer o Caminho de Santiago vai sempre dormir num hotel, num albergue, num refúgio, em algum local em que não tenha necessidade de acampar. De um modo geral, eventualmente vai ter alguém que acampe, mas no geral a pessoa vai dormir nos albergues, nos refúgios, enfim, nas hospedarias. E aí vai levar o saco de dormir muitas vezes, mas só como uma roupa de cama, como se fosse o seu lençol e etc. Você não vai precisar de fato do saco de dormir como a gente vai usar acampando. Hoje em dia as pessoas estão levando muito liner em vez de levar o próprio saco de dormir, então você tem algumas opções aí que podem ser usadas nesse sentido, para usar para dormir. Você não vai ter a necessidade de barraca, você não vai ter necessidade de isolante térmico. Então, por mais longa que seja a caminhada, por mais tempo que você passe andando, a sua mochila não vai ser muito grande e a nomenclatura disso vai ser hiking. Ficou claro isso? Já o trekking vai ser qualquer caminhada em que você vai acampar. E aí a gente está falando sempre de caminhadas de 2 ou mais dias, porque se for de um dia você não vai acampar, então não vai ser trekking. E aí você vai ter o trekking, como eu falei, de 2 ou mais dias, e as mochilas tendem a ser maiores e mais estruturadas. Mais estruturadas para quê? Para você conseguir transferir o peso para a cintura para carregar a mochila da forma adequada. E por que você precisa de uma mochila mais estruturada de uma forma geral? Porque você vai carregar o seu saco de dormir, o seu isolante térmico, a sua barraca, o seu equipamento de cozinha, fogareiro, o gás, o kit de panelas. Você vai carregar comida extra, porque você vai estar autossuficiente, então você vai precisar levar comida para mais de um dia, para os seus dias de acampamento. Então tudo isso vai fazer com que a sua mochila seja maior e precise ser mais estruturada para que você consiga de fato ter um conforto maior na hora de caminhar. Tá claro essa diferença de nomenclatura do hiking para o trekking? Então, isso a gente está falando de atividades, hiking e trekking. Agora, quando a gente fala das mochilas, a gente vai falar sempre em função do tamanho das mochilas. A gente tem basicamente 3 divisões, ou 3 tipos de mochila quando a gente está falando de caminhada. As mochilas de ataque,
que são até 35 litros, as mochilas semi-cargueiras, que são de 35 a 55 litros, e as mochilas cargueiras, que são maiores do que 55 litros. De uma forma geral, o trekking sempre vai usar ou uma mochila semi-cargueira ou uma mochila cargueira, e o hiking vai usar ou uma mochila de ataque ou uma mochila semi-cargueira. Então a semi-cargueira ela fica ali no meio do caminho entre o hiking e o trekking. Por que você vai precisar de uma semi-cargueira eventualmente num hiking? De repente você vai para um local mais frio, você precisa levar mais roupa de frio, o volume da mochila vai ser maior porque você está levando um pouco mais de equipamento. Né? Mas a ideia é justamente essa, é o hiking e o trekking como modalidades ou como atividades, e as mochilas ataque, semi-cargueira e cargueira como justamente o volume de mochila ou o tamanho de mochila para a gente organizar isso tudo. Essa aqui é uma mochila, é uma ACT Trail Pro 32, então essa daqui é uma mochila de ataque. Pela litragem dela, a gente vai definir como sendo uma mochila de ataque.